Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Trazer aqui as ideias principais da carta de Tiago. Ele era irmão na carne do Messias, né? Ele era um dos irmãos na carne, tá? Um dos filhos de Maria e no casamento dela com José o carpinteiro. E mas não era um dos enviados, tá? Ele não era um dos 12, dos Shaliach, né? Também era irmão de Judas, né? Que era outro também que escreveu a carta. Esses dois eram irmãos na carne do Messias, tá? Na condição de carnal apenas, né? Ou seja, como apenas na prefiguração que eles eram filhos do casal Maria e José, certo? E os textos nos dão uma impressão de que estes aqui, pelo menos até o momento do madeiro, eles não criam muito, tá? Eles não criam muito no Messias, não. Até pela questão da carnalidade, da proximidade que tinha com ele, né? Dentro daquela ideia de que o profeta não tem honra, não fica sem honra a não ser na sua própria casa, né? É claro que depois de tudo que aconteceu, eles entenderam, né? Claramente de quem se tratava, de que aquele era o Salvador e aí eles se converteram, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito desse termo, porque esse termo é meio religioso, mas eles se curvaram à mensagem e passaram a espalhá-la também, né? Correndo todos os riscos. E inclusive aqui escrevendo uma epístola de orientação às pessoas, né? Um deles está aqui, Tiago. E o tom da carta dele, ele insiste bastante na tecla da questão da nossa língua, o quanto as coisas que a gente fala e os julgamentos que procedem da nossa boca, porque transborda do que está cheio o nosso coração, certo? É isso que o nosso Salvador nos ensinou. E o quanto isso pode nos prejudicar muito, tá? Como isso é uma fonte, a nossa boca, as nossas palavras, como elas são fonte de muitos erros, de muitos desvios, ou seja, pecados que a gente comete. Como a gente tem que cuidar muito disso, como a gente tem que cuidar muito isso para que a gente não se pegue desviado do caminho, tá? Porque de fato, se a gente for pôr um espelho na nossa frente e a gente examinar o que a gente tem, a nossa vida, né? Realmente a gente erra muito pela boca, né? A gente peca muito pela boca, às vezes em juízos, em julgamentos ou até em palavras mesmo que a gente fala e a gente acaba depois percebendo que a gente cometeu erros, né? Então, e ele insiste muito nessa tecla, né? Por que será? Bom, aí ele abre a carta dizendo que a gente pode pedir sabedoria ao Criador, que dá a todos liberalmente e sem censura. Mas o pedido deve ser com a emuná, com fé, não duvidando. Lembre-se da questão de que o Espírito ele foi derramado sobre toda a carne, no sentido de que ele está disponível agora a todos, né? E de maneira nenhuma o Criador retém a mão dele sobre isso, né? Mas acontece que a gente deve buscar ele. Nós, de nossa parte, devemos buscar ele, né? E com a emuná, com a firmeza no caminho, certo? O irmão de coração humilde deve se alegrar na sua exaltação, mas o rico será abatido como a flor da erva que seca com o ardor do sol. Ardor do sol fazendo referência ao juízo, ao calor, né? A febre, né? É isso que a febre ardente, o calor ardente, o ardor do sol faz referência com a manifestação, o juízo do Messias, né? Porque ele é prefigurado no sol, o sol da justiça, né? Que traz cura em suas asas, de acordo com Malaquias. Então veja que a manifestação dele, do sol, é como o juízo, o calor que provém dele, certo? O ardor. E o juízo, então, portanto, abaterá os abastados, como a flor da erva.
interessante, né? Tá de acordo com a... Eu também gostaria de trazer as ideias sobre a diversidade entre o Criador e Mamon. Posteriormente eu vou trazer um material sobre isso, porque especialmente os protestantes, eles não enxergam isso, né? Eles querem fechar os olhos de propósito para isso, e o pior cego é aquele que não quer enxergar, que fez a opção por não enxergar, né? Eles não querem enxergar isso de jeito nenhum e querem associar riqueza, prosperidade material com o Criador, né? E na verdade a escritura do início ao fim mostra o contrário disso, né? E o ápice disso é quando o Messias encontrou aquele mercador lá rico que não quis, acabou não querendo seguir ele justamente por conta dos bens que tinha, né? E aqui Tiago está reforçando isso, tá? Depois ali ainda no primeiro capítulo, nos versos 13 e 14, ele afirma que o Criador não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Criador não tenta ninguém, tá? Não põe ninguém à prova. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria concupiscência. O que é concupiscência? É a cobiça de bens materiais e prazeres sensuais. Ou seja, é essa nossa cobiça pelos nossos próprios desejos e as vaidades egoístas que estão dentro do nosso próprio coração, é isso que faz com que a gente seja tentado, entre aspas, né? Veja, tu não pode ser tentado por algo que tu não cobiça, certo? Se a gente começar a filtrar as coisas que a gente cobiça, obviamente que aí as tentações elas também serão filtradas, ou seja, elas diminuirão, né? Então, quando a gente procura buscar culpados para as tentações que a gente tem, na verdade isso é hipocrisia, porque o culpado somos nós mesmos, né? A gente só é tentado pela nosso próprio desejo e cobiça de prazeres sensuais, né? Se a gente arrancar isso da gente, a tentação some imediatamente, certo? Então, veja que é assim que funciona. E o tamanho do erro, quando a gente diz, como a gente escuta alguns por aí dizer, né, que essa tentação vem do Criador e o Criador estaria botando a gente à prova, né? Na verdade, não é o que diz aqui a carta de Tiago, tá? Essa concupiscência, cobiça de bens materiais e prazeres sensuais, ela dá a luz ao desvio do caminho, ao pecado, que sendo consumado gera morte. Tá? A ideia de Paulo também, né, que o salário do pecado é a morte, tá? Então primeiro vem a concupiscência leva ao desvio do caminho, ao pecado, e o pecado leva à morte, né? Primeiro, essa cobiça que a gente tem, tá? Se a gente sucumbe à tentação, a gente pratica o pecado por causa dessa concupiscência, né? A gente não resistiu à tentação, que foi o que o Messias nos ensinou na oração, né? A pedir isso na oração, aquela que ele nos ensinou, para que a gente resista a essa tentação, né? Porque se não resistirmos, a gente vai acabar efetivando o pecado. E se o pecado for consumado, isso nos gera a morte. Tá? O homem deve ser pronto para ouvir e tardio para falar e se irar, pois a ira do homem não opera a justiça do Criador. Talvez seja a explicação do porquê que a gente tem 2 ouvidos e uma só boca, né? Nesse design projetado pelo Criador, né? O design todo é inteligente do nosso corpo, do início ao fim, certo? E o nosso corpo, já até para os ateus, né? Qualquer ateu reconhece que o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe, certo? Então, se o nosso design, vindo pelo próprio Salvador, que é aquele que todas as coisas foram criadas por ele, né, e por meio dele, se o design aponta 2 ouvidos e uma boca, bom, isso só tem que ter uma explicação, né? E um motivo útil para que as coisas sejam assim. E aqui Tiago está dizendo que o homem deve estar sempre pronto para ouvir, mas tardio
para falar e para se irar, né? Muitas iras provém da nossa boca, tá? Do nosso falar. Ou seja, a gente se irritar falando e desferindo palavras agressivas contra o próximo, isso a gente tem que sempre ser tardio, né? A gente tem que sempre resguardar e ser longânimo, aguentar o máximo possível para não fazer isso, tá? E sendo precedido sempre por ouvir muito, ou seja, a gente deve ouvir muito todos os lados durante muito tempo para depois começar a julgar, para poder falar. Na verdade, a ideia é o seguinte: primeiro a gente enche o tanque, né, o regador, e depois a gente vira água nas plantas, certo? Se tu encher um pouco o regador, que é o ouvir, né, tu não tem como regar planta nenhuma, certo? Primeiro a gente enche bastante ouvindo, depois a gente tem condições de falar alguma coisa ou outra, tá? É mais ou menos essa ideia aqui que ele está trazendo. E aqui ele já começou a falar da questão do perigo que a nossa boca traz, tá? As nossas palavras. Depois ali nos versos 21 a 25, ele fala da vaidade dos que ouvem a palavra e não cumprem, a vaidade, a hipocrisia, né? Ele fala sobre a lei perfeita da liberdade, a liberdade que a gente tem no Messias, tá? No sentido de que a gente deve amar e respeitar ao próximo, tá? Não adianta proferir as palavras e não cumprir os ensinamentos, os entendimentos, tá? Eu tenho falado aqui sobre as coisas das escrituras, de entendimentos que apontam primeiro para alguns para os eventos históricos, né, que são sombras das coisas futuras e que podem ajudar a clarear a gente para as coisas do fim, e também sobre as coisas que apontam, as figuras todas que apontam para o Messias dentro da criação, né? Desde o médico e o que a lepra significa, desde árvores, por exemplo, da criação, as questões dos animais, todas essas coisas aí, né? Mas é claro que isso tudo são apenas as setas que apontam para a verdade, né? E a verdade propriamente dita, ou seja, que são as coisas, as palavras, tintim por tintim que o Messias nos ensinou, os ensinamentos que ele nos trouxe, isso eu não vejo pessoas comentando, falando e espalhando, nem mesmo no YouTube, tá? Então eu gostaria de fazer isso, eu já estou preparando essas coisas, e a primeira que eu gostaria de falar é sobre o Sermão do Monte, né? Analisar frase por frase do Sermão do Monte, o que ele nos ensinou, e aplicar isso como espelho das nossas vidas, tá? Do que a gente tem vivido. E eu já adianto para vocês que realmente, começar pela minha própria vida, por eu mesmo, tá? Eu já adianto que ali são palavras duras, tá? A gente não tem andado muito em muitas coisas que ele disse ali. Mas para que isso então, né? Para que esse autoexame? Esse autoexame é para nos afligir com a acusação? Não, é para a gente dedicar atenção a essas coisas e seguir no caminho de melhorar elas, tá? É só essa a intenção. Aí aqui no final do primeiro capítulo, os versos 26 e 27 é bastante conhecido, é bastante famoso, tá? É muito conhecido, mas, né, justamente parafraseando o trecho imediatamente anterior de que as pessoas têm a vaidade de ouvir a palavra e não cumprir, isso aqui também, pelo visto, não é cumprido, né? A religião dos que não refreiam a própria língua, mais uma vez ele está falando dos malefícios de que as nossas palavras podem causar, os nossos juízos, né, que escorrem da nossa boca. A religião dos que não refreiam a própria língua e enganam o próprio coração é inútil, né? Inútil, é vã, é vazia, tá? A religião, ou seja, não adianta tu ter religião, tu ter práticas de culto e rituais
se a gente não refreia a nossa própria língua, a gente não mede, não dosa as nossas próprias palavras, tá? A religião pura e sem mácula diante do Criador é visitar o órfão e a viúva nas suas aflições e se guardar da corrupção do mundo. A corrupção do mundo, né? As concupiscências que a gente tem, a idolatria, e quando eu digo aqui idolatria não é exatamente não é só se curvar a imagens, tá? Mas também se curvar ao dinheiro, a mamon. Mais adiante ele vai reforçar isso. Mais na frente ali nos capítulos capítulo 4 aqui, tá? Então a religião pura é isso, lembrar do próximo, certo? Acudir o próximo, visitar o órfão e a viúva nas suas aflições, é exatamente socorrer os necessitados, tá? Estender a mão para o próximo e se guardar dessa corrupção do mundo, né? O amor ao mundo, na verdade, se afasta a gente do Criador, tá? Quem tem a confiança plena no Messias não pode fazer acepção de pessoas, principalmente entre ricos e pobres, tá? A lei real, segundo a Escritura, ele confirmou, né, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele apenas confirmou que o Messias veio nos ensinar, né? Aqui eu tenho apenas uma figura de um print aí de um vídeo na internet em que um camarada ele se caracteriza como um andarilho, como um morador de rua, como um mendigo, e tenta entrar, né? Aí ele filmou à distância, ele tentou entrar numa dessas grandes catedrais maçônicas, né? Construídas pelos construtores, certo? Pelos maçons, que a gente tem aí no Brasil, no nosso país, tá? Por uma dessas grandes religiões arrecadadoras de dinheiro, né? Essas empresas, talvez a mais famosa delas aí, né? Que construiu aquilo que eles chamam de Templo de Salomão, lá em São Paulo, né? E aí esse camarada que tentou entrar lá vestido desse jeito como um mendigo, e ele foi simplesmente barrado, impedido de entrar. Aqui por um dos seguranças aqui, né? Um dos agentes lá, tá? Então ele fez isso exatamente para mostrar a hipocrisia que existe nesses lugares, né? Quer dizer, o que é isso, né? Se não acepção de pessoas, né? É a imagem mais explícita possível de acepção de pessoas pelos bens materiais que ela tem, tá? Veja que isso é amplamente praticado nos templos dos gregos, né? Da onde a gente desprende que, obviamente, que nesses lugares não existe nem um pouco da confiança da fé no Messias, né? E não se pratica nem um pouco a lei real, segundo a Escritura, né? Exatamente nesses lugares aqui, você sabe do que eu estou falando, né? Eles ficam o tempo todo vestidos com aquelas roupas judaicas, né? Que são as mesmas roupas daqueles que mataram o Salvador, certo? E ficam lá querendo juntar dinheiro e usando de magia para que as pessoas enriqueçam, né? Quando está dito durante toda a escritura inteira que o rico será abatido como a flor da erva que seca com o ardor do sol, que nem Tiago está dizendo aqui, né? Bom, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Depois no capítulo 2, já estamos no capítulo 2, né? Ele segue dizendo que, outro trecho também bastante conhecido, de que a emuná sem obras ela é morta, né? Dizer que crer no Criador, vá lá, mas só que os demônios também creem, né? Isso não é suficiente, certo? Isso aí qualquer um pode abrir a boca, dizer que crer de palavras vazias, né? Esse é mais um erro que a nossa boca pode conceber, né? Pode dar pode consumar, pode dar origem a mais esse erro, né? Porque falar que crê no Criador, muita gente diz, mas os demônios também creem e não deixam de ser demônios por isso, né? Mas por outro lado, são necessárias as obras, as ações de amor ao próximo e da verdadeira confiança no Messias, já que ele nos ensinou isso, né? A lei real segundo as Escrituras, tá? As obras aqui não é aquilo que os religiosos se referem
como dar dinheiro para espalhar templos por aí. Isso vai na contramão do que o Messias ensinou. Até porque o Criador não habita nesses lugares aqui, né? A prova disso está aqui, ó, que há seguranças, há agentes patrimoniais até armados em volta dela, né? Isso não faz sentido nenhum, certo? As obras a que se referem são as ações de amor ao próximo. É essa obra que nos compete. A obra que nos compete é crer nele. O resto da obra do Criador já foi feito pelo próprio Messias. A única parte que nos compete é crer nele. É isso aqui. É executar o amor ao próximo, essa é a prova absoluta da crença nele, certo? Da emuná nele. E aí depois Tiago citou como exemplos Abraão e Raabe, né? As ações que eles fizeram que justificaram foram imputadas como fé, como emuná, certo? Abraão, né, obedecendo a voz do Criador, indo para onde quer que ele mandasse, né, inclusive sob o sacrifício do seu próprio filho, o filho tão esperado, tão aguardado, Isaac, né, e Raabe no sentido de ter estendido o fio escarlate, de ter confiado nos espias, né, que entraram em Jericó, e por conta disso ela foi poupada, né, da destruição daquela cidade. Depois no capítulo 3, ele fala que o que procede da boca repercute em todo o corpo, né, em todo o nosso tabernáculo. Veja a gravidade disso, né? E depois ele faz analogias com cavalos e navios, né? Ou seja, os cavalos, a gente põe freio nas bocas deles, né? E por conta disso, pelo freio posto na boca dos cavalos, a gente tem controle sobre todo o corpo deles, certo? Então, semelhante a isso, veja que o cavalo então está sendo controlado por algo posto na boca, né? Da mesma maneira, as naus, né, que são grandes, são imponentes, né, e também são guiadas por ventos impetuosos, né? Elas são grandes, os navios, né? Mesmo assim, toda aquela parafernália grande de um navio, ela é conduzida por um pequeno instrumento, que é o leme, né? Então veja que aquele pequeno instrumento determina o curso de um navio inteiro. Então ele fez essas duas analogias, né? E depois ele citou que um pequeno fogo pode incendiar um bosque inteiro de árvores, né? E de fato é verdade, né? Grandes incêndios em florestas começaram com um pequeno fogo, com uma pequena fogueira, com uma pequena chama, certo? E aí ele disse que a nossa língua é como esse fogo. A nossa língua, aquilo que procede da nossa boca, é como esse fogo, ou seja, as palavras que saem da nossa boca podem servir para destruição, né? Mesmo a língua sendo um pequeno órgão do nosso corpo, ela faria o que o leme faz com os navios, né? Entendeu? A gente pode se desviar do caminho, chatar o pecado, por conta do que a nossa boca fala, mesmo a nossa boca sendo esse pequeno órgão, se comparado, né, em proporção ao nosso corpo inteiro, tá? Então veja que nós somos guiados e sim, nós somos julgados pelo que a gente fala, tá? Pelo que procede da nossa boca. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é muito importante para que a gente refreie a nossa língua, tá? A gente pense muito sobre as coisas que a gente vai falar, tá? E os juízos que a gente faz, tá? Depois, no capítulo 4, ele traz a ideia de que quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo do Criador, tá? Que é a mesma ideia das cartas de João, né? João insiste muito nessa ideia, né? Depois ele fala sobre a causa das guerras e contendas que há entre nós, que é exatamente a cobiça. A cobiça das coisas que a gente tem é que faz a gente se levantar contra os nossos irmãos, né? Exatamente aqui atrás o que ele falou, né? A cobiça, ou seja, a concupiscência, né? A cobiça de bens materiais e prazeres sensuais, tá? Isso aqui é que gera as contendas com a gente. Se a gente não tiver isso na gente, a gente abrir mão disso, facilita para que nós tenhamos paz uns com os outros, que é o sal, né? Lembrem da ideia do sal, né? O sal da terra, aquilo que dá sabor à terra, né?
Aquele que chegou a comentar que a ideia de que quem é amigo do mundo, ou seja, quem quer ter relação e intimidade com as coisas daqui, ele se faz adúltero em relação ao Criador, tá? Ele usou o termo adultério. Ele chamou de adúltero aquele que quer ser amigo do mundo, né? Porque de fato se relaciona com o mundo é como uma traição ao Criador, tá? Ele usou o termo adultério, até um termo mais forte que o próprio João usou nas cartas dele, tá? Ele chamou de adúltero aqui, Tiago chamou de adúltero aquele que se curva para o mundo e vira as costas ao Criador. Aqui depois, reforçando o Messias, né, devemos nos sujeitar ao Criador e resistir ao adversário, e aí ele fugirá da gente. Né? Resistir ao adversário e ele fugirá de vós. Né? Aquilo que o Messias nos ensinou. E aí, depois, mais uma vez, as questões da nossa língua, tá? Encerrando os capítulos 4 e depois o capítulo 5 também, que é o último da carta, tá? A gente não pode ser maldizente, ou seja, não podemos falar mal uns dos outros. E isso realmente é difícil da gente executar, tá? Por que isso? Porque quem fala mal e julga a um irmão, o falar mal é isso, tá? É proferir julgamentos inexatos contra um irmão, tá? E quem faz isso fala mal da lei e julga a lei. Porque a lei é o que? É exatamente o amor ao próximo, né? Então quando a gente fala mal de algum irmão, a gente está falando mal da própria lei. A gente está desprezando e profanando a lei. E quem fala mal da lei, profana a lei e julga a lei, como assim julga a lei? Porque está dizendo no seu íntimo de que a lei não é verdadeira, a lei não é exatamente assim, né? Ela não deveria ser seguida. Quando tu faz isso, tu tá julgando a própria lei, certo? Tá julgando ela como não verdadeira, ou como dispensável, vamos dizer assim, né? E quem faz isso, portanto, não é mais um observador da lei, mas juiz, né? Ou seja, ele não está na condição de réu e que nem nós cidadãos, por exemplo, né? Numa república, a gente está subordinado a leis, certo? Estamos sob efeito dela, né? E como cidadão, a gente só é considerado cidadão quando a gente está regido por essas leis, né? Mas a partir do momento que a gente começa a contestar e a julgar a própria lei, a gente já não está na condição mais de réu, mas de juiz, né? Ou seja, a gente está na condição de aplicar e de interpretar a própria lei como bem entende. E na verdade há só um legislador e juiz, né? Só um justo juiz, aquele que está no céu, certo? Nós não temos condições nenhuma de reparar ou julgar a própria lei. Nós temos só que obedecer ela, na condição de servos, entendeu? Não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã, porque a nossa vida é como um vapor, né? Temporário, apenas que dura alguns poucos segundos, né? Portanto, a gente deve sempre dizer, se o Altíssimo quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Ou seja, é a ideia do se Deus quiser, né? Tão dito na religião, mas que na verdade ela tem um fundo de verdade que deve proceder na nossa boca, né? De fato, a gente não tem autonomia sobre nós mesmos, né? A gente nem sequer governa os nossos próprios membros, né? Essa é uma verdade dura a ser dita, né? Então, me corrigindo um pouco, me reparando, né? Quando eu digo que eu gostaria de trazer conversas aqui em áudios futuros, né? Eu devo, na verdade, dizer isso aqui, né? Eu devo corrigir para isso, né? Na verdade, até onde eu posso ir está delimitado pelo Criador, né? Até onde o Altíssimo permitir, na verdade, né? Eu não sei até quando eu vou poder compartilhar as coisas e também ouvir de outras pessoas, né? Vai ser até onde o Altíssimo permitir, certo? Até onde ele botar o limite, a gente vai.
Então, na verdade, essa aqui é a verdade que a gente deve dizer, conforme Tiago está nos orientando, né? Realmente a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo para poder continuar falando ou ouvindo, né? Ensinando e aprendendo, certo? Isso depende do Altíssimo, né? Então, cada vez que eu disser que eu pretendo trazer um material sobre tal ou tal coisa, vocês subentendem, por favor, né, que claro que isso está condicionado à permissão do Criador, né? Se ele não permitir, a gente não tem como. E depois no capítulo 5, né, ele fala do juízo do Criador contra quem enriqueceu fraudulentamente, quem usou de fraude para enriquecer, né? Aliás, né, fraude para enriquecer, ó. Templo de Salomão que não permite a entrada de pessoas pobres, né? Aqui é mais um exemplo latente disso, tá? Pulsante, na verdade, né? Usou de fraudes para enriquecer. Vocês entendem o que eu estou falando, né? E finalizou a carta Tiago dizendo que ele reforçou que não devemos jurar. Ó, jurar procede da nossa boca, tá? Juramentos é mais uma coisa perigosa que sai da nossa boca. Mas, ao contrário disso, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Exatamente o que o Messias, o irmão na carne dele, falava, né? Tudo que excede disso aqui, do nosso sim, sim e o não, não, tudo isso procede do maligno, né? Conforme aquela ideia que a gente já conversou sobre as serpentes terem a língua bifurcada, né? Ou seja, falarem em ambiguidade, falarem em duplo sentido, né? Nós não devemos ser assim, né? O Messias já tinha nos ensinado, né? E aí encerra os escritos dele. Tiago, ele insistiu bastante na questão do perigo que a nossa boca pode nos oferecer quando a gente escuta pouco e fala muito, né? Proferindo juízos e julgamentos contra os nossos irmãos que na maioria das vezes podem ser inexatos, podem ser injustos, né? E o estrago que isso nos causa, né? O estrago que isso pode nos causar, assim como um pequeno fogo desse pode incendiar um bosque inteiro, e assim como também a má direção aplicada no leme pode levar um navio inteiro a naufragar, né? Isso então são ideias importantes que a gente deve ter sempre na nossa mente, tá? E nunca desprezar esses conselhos aqui.